palavras, minha gente, a gente já sabe, elas importam e muito. Se você acabou de chegar nesse canal, meu nome é Jana Viscardi, sou eu mesma, dona e proprietária desse modestíssimo espaço. Sejam todas, todos e todes muito bem-vindas, bem-vindes e bem-vindos. Você pode me encontrar nas diferentes redes sociais, elas ficam passeando aqui pela tela. Você pode também patrocinar, apoiar a produção de conteúdo desse canal lá no apoia-se/Jana Viscardi. Já aproveito para agradecer a todo mundo que tem feito esse trabalho junto comigo e que tem me apoiado para continuar produzindo esse conteúdo aqui para vocês. E é claro que vocês podem contribuir também de outras formas, através do compartilhamento daquilo que eu faço aqui e de trazer os seus apontamentos aqui embaixo, claro, além de deixar o seu like, caso você goste do vídeo. E aí aqui hoje, do que falaremos neste dia de hoje? Em que eu destaco logo no início que as palavras importam. Eu estava lendo uma matéria que foi feita sobre o caso do Márcio Smelling, um humorista que trabalhava na Globo e hoje não trabalha mais. Talvez você já saiba, tenha acompanhado há algum tempo já. Ele recebeu uma série de denúncias de assédio e essas denúncias então foram levadas para uma investigação que vem sendo feita pelo Ministério Público. As pessoas que juntas decidiram, as mulheres que decidiram conjuntamente então levar adiante essa denúncia, já fizeram seus depoimentos, assim como o próprio Márcio Smelling. E no meio desse caminho, houve uma série de embates que tem a ver com como a mídia participa disso, das possibilidades de discutir esses casos de assédio pela mídia. E a revista Piauí vinha produzindo matérias sobre esse episódio a partir de contato com informações sobre os casos. E uma dessas matérias vinha sendo mantida em sigilo, quer dizer, não pôde vir a público por uma decisão judicial que foi revertida recentemente. Então, essa matéria, para a qual eu deixo o link aqui embaixo, acabou de ser publicada e ela traz algumas informações sobre algumas das denúncias que foram feitas e trazendo mais detalhes sobre o que aconteceu, sobre o que pode ter acontecido ali. O meu interesse aqui não é fazer disso uma fofoca sobre esse episódio, porque, claro, essa questão é uma questão gravíssima, mas eu sempre acho bom fazer esse disclaimer. Meu objetivo ele é bem específico, porque nessa matéria trazida pela revista Piauí, que foi escrita pelo jornalista João Batista Júnior, ele vai trazer alguns dos momentos em que o Márcio Smelling usaria a palavra brincadeira para se referir ao que acontecia nos bastidores, nos programas de humor da Globo, dos quais ele foi diretor durante algum tempo. E por que isso me interessa? Os estudos linguísticos, eles vão se direcionar para diferentes áreas da vida, digamos assim. Vão olhar para diferentes elementos da vida. E uma dessas áreas de olhar para onde as lentes da linguística vai se direcionar tem a ver com casos de assédio, então os discursos em torno disso, a produção a representação desses episódios pela língua, através de uma dada língua, e a relação disso, por exemplo, com as leis ou com o sistema judiciário de um dado país. Eu deixo aqui embaixo alguns exemplos de estudos que pretendem dar conta dessa conversa a partir do olhar da linguística, e eu quero fazer uso desse recurso, digamos assim, de colocar as lentes da linguística para olhar para justamente essa palavra, que é uma delas, a palavra brincadeira, que foi trazida nessa matéria a partir de alguns exemplos de falas aos quais respondia Márcio Smelling. De acordo com o que nos diz a revista Piauí, o depoimento do Márcio Smelling tem 8 páginas. E eles vão afirmar que a palavra brincadeira aparece em alguns momentos quando ele vai se defender dessas denúncias e das acusações que são feitas pelas atrizes. E aí aqui eu vou trazer os exemplos, claro, já ressaltando que esse é um recorte, mas é a partir dele que eu vou falar. Então um dos exemplos, que é o primeiro, recebi atrizes de cuecas com as calças abaixadas ou sem calças, essa parte entre aspas. Aí a resposta era, entre aspas, ocorreu uma vez só, pois se tratava de brincadeira e também não tinha conotação sexual. Há esse episódio de estar de cuecas com as calças abaixadas ou sem calças, ele responde dizendo que é uma brincadeira e não tinha conotação sexual. Depois,
mandava mensagens de cunho sexual para a Calabresa, que é uma das atrizes, a atriz Dani Calabresa. Aí ambos trocavam esse tipo de mensagem, mas eram todas em tons de brincadeira e não havia nenhum constrangimento, entre aspas, porque é a fala, né, da defesa. Chamava uma colega de gostosa e falava que ela fazia parte de suas fantasias eróticas. Eram brincadeiras, todos falavam sacanagens, inclusive ela. E aí continua num outro momento, disse para uma atriz, depois que ela decidiu dedicar-se exclusivamente à Globo, que ele iria recompensá-la com noites de sexo. Entre aspas de novo, se disse isso foi no contexto de brincadeira, nunca em um contexto sexual. Chegou a propor sexo para uma colega? Entre aspas, eram amigos e brincavam direto, e inclusive ela também brincava, falava sacanagens. Aí, fazia comentários de natureza sexual para uma atriz? Aspas, sempre no contexto de brincadeiras, pois as brincadeiras faziam parte do contexto. Então, são vários exemplos que foram trazidos pela matéria para falar a maneira como Melly, em sua defesa, respondiam aquilo que estava sendo dito, as acusações que vinham sendo feitas, as denúncias que foram feitas. E aqui eu acho que é sempre importante a gente lembrar de uma coisa que a Ehrlich, assim como outras pessoas também vão nos dizer, é que quando a gente está falando de um processo legal, que vai entrar lá nos trâmites, digamos assim, do sistema judiciário, você está falando de representações dos episódios que estão ali apresentados, né, que estão sendo ali trazidos. E por que representações? Porque uma mesma situação vai ser apresentada de diferentes maneiras pelas diferentes pessoas que participam daquela história. E observe que essas diferentes representações, elas passam inevitavelmente pela linguagem, o que significa que certamente as escolhas feitas para a descrição desses episódios é muito importante. Portanto, quando, por exemplo, a defesa vai falar em brincadeira, essa escolha não é uma escolha aleatória, tanto é que na matéria eles foram capazes de observar uma série de episódios em que essa palavra foi utilizada para definir o que vinha acontecendo ali, a partir, claro, das denúncias que eram feitas. Então, essas escolhas lexicais, elas são importantes. E o que a gente não pode esquecer é que essas escolhas lexicais, elas também vêm acompanhadas de uma carga, digamos assim, de sentido. Para além disso, esses episódios, eles estão inseridos dentro de uma sociedade que vai compartilhar aí de uma série de ideologias, digamos assim, dominantes, que vão pensar, como a gente está falando aqui da questão do assédio, as questões de gênero dentro dessa sociedade. E aquilo que se escolhe dizer, como se escolhe dizer uma coisa, e portanto as escolhas lexicais que são feitas, tem relação também com esse elemento, digamos assim, ideológico, que tem a ver com a forma como vai se pensar as normas, digamos assim, culturais de uma dada sociedade num dado momento. Então, um julgamento ou uma investigação como essa que está acontecendo e está sendo conduzida pelo Ministério Público, ela vai estar inserida dentro desse contexto. Além disso, tem um outro ponto muito interessante para o qual essa autora, Susan Ehrlich, tem alguns artigos escritos que tem a ver com as dinâmicas, e não só ela, como também Trinch, como as dinâmicas do sistema judiciário acabam por enquadrar a maneira de falar sobre uma dada realidade, sobre algo que aconteceu, de maneira muito específica, e o impacto que isso pode ter às pessoas que sofrem violência. Então veja só como é potente a gente pensar os elementos de linguagem que estão envolvidos, e aqui nesse caso especificamente, um elemento muito claro que tem a ver com essa representação, que é expresso aqui por uma série de elementos, dentre os quais a gente destaca essas escolhas lexicais que são feitas ao se representar uma realidade. E essas representações, elas vão estar em disputa dentro de uma dada investigação, né? E em estando em disputa, como eu disse, elas também vão se relacionar, inevitavelmente, com esse elemento ideológico que é
dessas normas ou da maneira como se entende uma dada realidade num dado momento da história. E aqui, gente, o uso da palavra brincadeira, que é mencionado na matéria algumas vezes, é importante porque a palavra brincadeira, ela tira da situação a sua conotação de violência. Então, a escolha ela é importante partindo daí. Para além disso, brincadeira pode pressupor algo que é mútuo, como se aquelas pessoas estivessem se divertindo juntas, o que não necessariamente é verdade, claro, né? Além disso, mais uma camada dentro disso é porque essa investigação tem a ver com as dinâmicas envolvidas num ambiente de trabalho. E dentro de um ambiente de trabalho, você vai ter, claro, dinâmicas de poder diferentes operando e os entendimentos sobre o que é uma brincadeira ou quem brinca como e o que essa brincadeira propõe também pode ser diferente. E isso não necessariamente vai ser explicitado ao longo das tais, entre aspas, brincadeiras. Então observe que há muitas nuances quando a gente usa a palavra brincadeira. E é interessante a gente olhar que na matéria, quando vão sendo trazidos esses exemplos do uso da palavra brincadeira, em alguns deles aparece essa coisa de não tinha conotação sexual. E é bem interessante, de novo, essa representação da realidade, porque está se falando sobre uma pessoa que está no ambiente de trabalho com as calças arriadas, está propondo, digamos, experiências sexuais e está colocando essas experiências no lugar da brincadeira. E aí, aqui nesse sentido, é interessante pensar essa oposição entre brincadeira e nunca um contexto sexual, porque essas coisas elas estão sendo colocadas aqui como apartadas. Mas brincadeiras também podem ter conotação sexual. Como é que você estabelece que não é com conotação sexual? Acho que esse é um ponto interessante de pensar. Como é que a defesa do Márcio Smelling está trazendo essa representação da realidade a partir dessa oposição. Brincadeira, mas não tem conotação sexual. E aí aqui é interessante a gente pensar que, de novo, dentro desse uso da palavra brincadeiras, tá se falando de um ambiente de trabalho que é da produção de conteúdos de humor. Então, o uso da palavra brincadeira, ela pode ser importante para a defesa do Márcio Smelling, porque se você tem um ambiente humorístico, você dizer que o que acontece é brincadeira é justamente alçar essas ocorrências ao lugar de fazer parte deste ambiente. Inclusive, há em alguma dessas falas dizendo, ela também fazia essas brincadeiras. A palavra brincadeira é usada junto com a palavra sacanagem, um pouco como um sinônimo, digamos assim, e trazida como se fosse de ambas as partes ou de todas as partes que estavam envolvidas. Isso torna um ambiente turvo, é como se não fosse possível que nada fosse avaliado para além desse campo da brincadeira, porque tudo é trazido como não há aqui conotação sexual. Então isso tem uma importância muito grande num processo como esse de denúncia de assédio, para que se enquadre as coisas num lugar em que a inocência prevalece, a inocência no sentido de que a inocência das brincadeiras que estão sendo feitas, né? Daquilo que está sendo dito como brincadeira. E aqui a gente poderia pensar também o quanto a palavra brincadeira joga para essas dinâmicas de poder de gênero. E que, bom, se é só uma brincadeira, as pessoas não deveriam se preocupar, nem se sentir ofendidas, nem se sentir ameaçadas. E aí, então, você deslegitima a mulher que faz a denúncia, porque foi ela quem não entendeu a brincadeira. Então, observe que como é interessante a gente pensar esse movimento de que, em sendo uma brincadeira, foi ela quem não entendeu e, na verdade, então, o problema está na interpretação e não no episódio ocorrido, naquilo que está sendo relatado. E aí, então, nesse sentido, pensar o que essas brincadeiras representam a partir das dinâmicas sociais nas quais elas estão inseridas parece ter um papel muito importante. E aí, então, quando a gente olha para o uso dessa palavra para representar essa realidade nessa disputa, digamos assim, de representações, a gente percebe
o quanto esse uso ele procura normalizar uma violência, né, ou nesse caso uma possível violência, porque não está concluída ainda, né, a investigação. Então, ela normaliza essa possível violência ao colocá-la em um outro lugar. E nesse sentido, ela acaba por justificar também, né, essa postura abusiva, porque se era só uma brincadeira, por que é que as pessoas deveriam se incomodar? Então, observe que há uma potência nessas escolhas lexicais, elas são importantes para a construção dos casos, e aqui eu me atentei para olhar para essa palavra especificamente, justamente por ter havido ali uma série de exemplos que a gente podia olhar, e é então interessante pensar o papel dessas escolhas e o quanto então a linguística também contribui para a reflexão da repercussão dos casos de violência. E aqui a gente pode pensar também no papel da mídia nesse processo, né? Porque quando esse jornalista faz a matéria, ele está, claro, fazendo ele faz uma escolha dos elementos que são trazidos. Essa escolha, ela pode ser censurada, ela pode ser vetada a partir do momento que essas pessoas estão envolvidas e vão dizer, não, eu não quero que essa matéria apareça. Então, o que a gente recebe são partes desse processo, então são representações também parciais daquilo que está sendo veiculado naquele processo jurídico, naquela investigação, que nesse caso é uma investigação conduzida aí pelo Ministério Público. Então, acho que todas essas dinâmicas são interessantes de serem observadas, e aqui, nesse caso específico, quando a gente está olhando para essas denúncias de assédio, né? Vou deixar aqui embaixo essas referências bibliográficas que podem ser interessantes para você continuar essa conversa. Aqui foram alguns apontamentos sobre isso, mas há muito mais o que se vê para a gente pensar esses usos e o impacto desses usos linguísticos em episódios como esse. Um beijão para todo mundo e tchau, tchau.